Continuamos falando sobre o plano de reabertura de São Paulo com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Minha primeira pergunta para o senhor é uma pergunta mais geral. Como o senhor avalia o plano apresentado pelo governador João Dória? Bom, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês mais uma vez. Eu tá com um eco aqui, é isso mesmo? Não tá repetindo aqui, tá correto isso? Tá. Bom, eu acho que é um passo foi dado. Eu vinha nos últimos tempos, várias vezes, eu critiquei aquela política de uma visão horizontal, de enxergar São Paulo de uma única forma, sendo que nós temos várias regiões e temos 645 municípios e cada município tem a sua história, as suas particularidades. Então foi um passo que foi tomado, esse programa anunciado, pelo menos já está dividindo São Paulo em várias áreas e com tratamentos diferenciados e com uma visão diferenciada. Então, pelo menos nesse sentido, foi um passo. Fica uma dúvida em relação a esses 38 municípios, a região metropolitana de São Paulo são 39 municípios, excluindo a cidade de São Paulo, são 38 municípios que ficaram na faixa vermelha, ou seja, permanecem como estão atualmente por mais 14 dias, a partir do dia 1º. Aí eu fico em dúvida qual foi o embasamento técnico ou científico que levou a essa decisão, porque é estranha uma decisão que englobe todos 38 municípios, e excluindo a capital. Eu creio que possa ter nesses 38 municípios alguma situação especial, que poderia ter um tratamento especial, mas eu não consigo acreditar que a situação dos 38 municípios seja uma situação comum, que deva ser tratada da mesma forma. Tanto é que os prefeitos estão aí se manifestando e mostrando a realidade, cada um a realidade da sua cidade, e muitos estão realmente, eu diria até revoltados, porque as circunstâncias e a realidade da sua cidade, são cidades grandes aqui na região metropolitana de São Paulo, não justificaria continuar totalmente parado. Então, eu diria que foi um passo, houve, vamos dizer, um avanço no sentido de reconhecer que o método antigo de tratar tudo de forma horizontal, com o mesmo critério, num estado de 645 cidades ou 645 histórias diferentes, houve um recuo nesse sentido, houve uma mudança de comportamento, que é positiva, mas fica, no que diz respeito a esse tratamento com os municípios, a grande dúvida de qual o critério que levou os 38 municípios a terem que permanecer como estão. E me parece que falta embasamento técnico para justificar isso, porque eu conheço a situação de alguns desses municípios e tenho ouvido as manifestações de vários prefeitos que mostram que são situações em muitos desses municípios que não caberia continuar com a paralisação. Um outro detalhe, se você me permitir, que eu não vi e sinto falta nesse programa, são os protocolos para o Estado e para o município de São Paulo, no que diz respeito, por exemplo, a transporte público. Eu gostaria de saber, com esta abertura da cidade de São Paulo positiva, qual vai ser o aumento de trânsito de pessoas que dependam de transporte público, de ônibus, de metrô. Foi feita essa conta? Qual é ela? Quantos ônibus a mais, quantos carros vão entrar em circulação? Quantos carros de metrô vão entrar em circulação? Vai aumentar a velocidade do metrô para atender com mais velocidade a população? Esse protocolo por parte da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo em relação a transporte público, eu não ouvi nada sobre isso e é importantíssimo, porque não adianta os cuidados na casa e os cuidados no trabalho se não tiver os cuidados no transporte público, distanciamento, enfim, as cautelas para preservar a saúde das pessoas.
Presidente, até inclusive alguns meses vocês já vem conversando com alguns prefeitos, também a situação também da indústria em outras cidades. Gostaria de saber do senhor quais serão os maiores desafios que vocês vão enfrentar, principalmente as indústrias terão que nessa implementação da retomada das atividades. Como é que vai ser esse novo normal no setor das indústrias? Olha, nós vimos planejando, eu quero lembrar que há um mês nós fizemos um plano de retomada esperando esta data. É um plano de retomada para que no momento que as atividades econômicas fossem reiniciar, fossem retomadas com as devidas cautelas, com os cuidados para preservar o que é prioridade, que é a saúde das pessoas. Ou seja, esse plano de retomada não foi só para a indústria, para o comércio, para escolas, para repartições públicas, enfim, para o transporte público, os costumes em casa. Então, o que nós precisamos agora, esse plano foi distribuído a todos os governos, a todas as prefeituras, a empresas, o que precisamos é uma adaptação e essa autonomia foi dada aos municípios, juntamente com os setores, para se adaptarem a essa nova realidade. Quando se fala, vamos reabrir o comércio, isso é uma boa notícia e vem acompanhada de todas as cautelas e cuidados necessários para sempre ter como prioridade a preservação da saúde. Então, naturalmente, que o comércio não vai abrir sem qualquer restrição. Uma restrição de número de pessoas dentro da loja ou dentro de um shopping, com os cuidados do distanciamento, uso de máscaras, que nesse momento já está obrigatório. E nós fizemos uma campanha nacional de conscientização e já terminou a campanha, então nós, muito antes, já tínhamos iniciado as máscaras. Então, eu vejo que todos esses serão desafios, mas desafios bons, porque nós estamos dando passos adiante. O que nós não podíamos é ficar estagnados esperando alguma coisa acontecer. Eu repito, o vírus está aí e vai ficar por um tempo. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus até que a gente destrua ele, até que as pessoas sejam imunes, até que se invente uma vacina, uma medicação. Até lá nós temos que conviver com ele, porque pode passar meses, preservando o grupo de risco, as pessoas com saúde mais sensíveis, as pessoas mais idosas, e, de resto, a vida tem que voltar, mas voltar com a devida cautela, com todos aqueles cuidados que tenham como prioridade a preservação da saúde e voltar a ligar o motor das atividades comerciais, industriais, enfim, para o bem das pessoas. Eu não estou pensando nesse momento nas empresas somente, não. Eu estou pensando nas pessoas. Já foi registrado e divulgado até o mês passado um aumento de 1.100.000 desempregados. Já tínhamos 12 milhões, aumentou mais 1.100.000. Isso até o mês de abril. Mês de maio, certamente, vai repetir isso. E mais, todos aqueles que dependem de renda, que são prestadores de serviço, enfim, autônomos, que estão sem renda nenhuma. Eu quero lembrar que até refeições, nós estamos com as nossas escolas do SESI, as nossas cozinhas industriais, produzindo 230.000 refeições por dia para distribuir gratuitamente nas comunidades, porque tem gente passando fome. Então, a busca do equilíbrio aí, a busca de uma solução, do encaminhamento, é essa, a direção é essa. É nós nos prepararmos agora, baseado de tudo que foi já feito, esse estudo da Fiesp, que foi feito com base, e pegando exemplo de 14 países, de países de primeiro mundo, que estão passando por situações parecidas e tal, para que realmente a gente reinicie com a devida responsabilidade e cuidado, mas volte a ligar o motor do Estado e do país. Paulo Scaff, boa tarde, é o Yuri Pita aqui de São Paulo também. Queria aprofundar um pouco mais justamente esse estudo da Fiesp, que foi apresentado lá no mês de abril. No estudo, vocês apontavam a sugestão de que creches e escolas estivessem na primeira etapa de volta às atividades e o governo do estado deixou como a definir e aparentemente deixaria isso para julho ou até posteriormente em relação a isso. Minha pergunta é dividida em duas.
A Fiesp pretende apresentar novamente esse plano e tentar levar novas sugestões ao governador João Dória? E na avaliação do senhor, qual é a gravidade ou a falta que faz ter um sistema de educação funcionando para que os trabalhadores que vão voltar às suas atividades de trabalho possam ter onde deixar os seus filhos nessas primeiras etapas de retomada das atividades econômicas? Yuri, você pegou um ponto muito importante. Quando nós fizemos o plano de retomada, a gente faz pensando prioritariamente nas pessoas. Quando a gente coloca lá creches e escolas, em particular escolas infantis, é porque você precisa dar condições das pessoas poderem trabalhar. Os pais que, para irem trabalhar, que não têm com quem deixar seus filhos, se as creches estiverem fechadas e as escolas também, como é que fazem? E há realmente pareceres especialistas do mundo inteiro no sentido que é possível que se priorize creches e escolas. Eu disse que esse trabalho foi feito, espelhado em experiências de países realmente muito cautelosos e que valorizam muito a vida, como nós aqui no Brasil. Então, na realidade, faltou isso. Você está correto, seria certo uma reabertura imediata das creches, das escolas e principalmente de ensino infantil, para permitir que os pais possam ter a tranquilidade de terem seus filhos com segurança e poderem ir ao trabalho. Então, está faltando isso sim, assim como eu sinto a falta dos protocolos de comportamento do próprio Estado, das prefeituras, qual é o protocolo de cuidados que os funcionários públicos devem ter nas repartições públicas, eu não ouvi nada sobre isso. E também, eu repito, o transporte público. Qual é o plano, por exemplo, na cidade de São Paulo? Eu gostaria de ter ouvido hoje o anúncio de quantos carros de metrô, quantos vagões de metrô estariam sendo ampliados, qual a velocidade que vai ser aumentada, quantos ônibus iam entrar nas linhas, e qual é o cálculo da circulação com a previsão de aumento de pessoas para ter a segurança que a gente não tenha superlotação, porque senão não adianta nada. E também escalonamento de horários. Nós não podemos ter horário de rush durante esse período. Tem que estar dividido durante o dia. Nesse sentido, eu não ouvi nada também. E isso tudo está previsto no nosso plano e que seria muito importante que seja dada atenção. Presidente, aqui é Fernando Nakagawa, falando aqui de São Paulo. O senhor tocou num ponto importante sobre o mercado de trabalho, né? Ontem a gente conheceu números do CAGED, hoje mais cedo da PNAD, mostrando a destruição de vagas de trabalho, infelizmente, diante dessa pandemia. O senhor citou algo que eu tenho ouvido de muitos economistas, que o desemprego, infelizmente, tende a continuar crescendo aí ao longo do primeiro semestre, né? Ao longo das próximas semanas, mesmo com a reabertura. Eu queria entender um pouco com o senhor o que explica isso? As indústrias, as empresas, de modo geral, voltam ao trabalho gradativamente e aí, diante da demanda, nova demanda, né, do novo normal, elas precisarão fazer ajuste no pessoal? É isso que se desenha, presidente? Bom, eu quero lembrar, Fernando, que até o final desse mês serão 70 dias, ou em torno de 70 dias, salvo engano, 68 dias, parados. Então, durante esse período que se ficou parado, mesmo que as empresas usaram flexibilização, suspensão de contrato de trabalho, enfim, redução de jornada, mesmo aquelas que usaram de tudo isso, isso vai se esgotando. Você adiantou férias, você suspendeu, enfim. E a retomada, ela ainda está aí. Nós estávamos comentando, em São Paulo, 38 cidades, essas 38 cidades da região metropolitana são quase, eu diria, 10 milhões de habitantes. É quase um quarto da população de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo são uns 20 milhões de habitantes, é quase a metade da população do estado, um pouquinho menos. Então, é significativo e continua por mais 14 dias, de acordo com a decisão do governo, e repito, sem critério claro,
parados. E além disso, a retomada não significa que você abra uma loja e no dia seguinte vai estourar de venda, por exemplo, de automóveis e a indústria de automóveis vai estar rodando e tudo vai correr normal. Então a coisa foi se apertando, isso que nós vimos alertando, que a gente tenha que priorizar a saúde, mas eu dou aquele exemplo da oficina mecânica. As oficinas mecânicas estavam funcionando. E você ia numa oficina mecânica, no caso de uma grande rede aí, tudo em ordem lá, distanciamento, máscara, tudo funcionando bem. Você passava para o salão anexo, que era a área de vendas, estava a luz apagada. Se as pessoas da área de venda estivessem trabalhando com as mesmas cautelas que estavam da oficina e assim seria, estaria vendendo. E se estivesse vendendo automóvel, a indústria automobilística não teria parado. Não é isso que aconteceu. No mês de abril, a redução de automóveis foi de 99%. Praticamente parou a indústria automobilística. Como parou a indústria de calçados, indústria têxtil, confecção, porque não tinha como escoar. Então, essa medida, ela trouxe um prejuízo e a gente vinha alertando. Então, na realidade, até por uma questão, vamos dizer, de estar essa situação em andamento, não vai ter uma interrupção imediata e a partir do dia seguinte está tudo resolvido. Não, eu acho que falta muita coisa a ser resolvida. Então, lamentavelmente, e sem considerar que esses dados que foram anunciados são até abril. Maio, até o final do mês, está tudo parado. Então, certamente, lamentavelmente, nós vamos ter conhecimento de um número significativo de desemprego no mês de maio. E o mês de junho, com a reativação, vamos fazer todos os esforços para que as empresas aí aguentem o máximo. Algumas estão entrando com recuperação judicial, outras estão com a língua de fora, outros estão esperando para capital de giro. Aqui no estado, por exemplo, não houve nenhuma uma facilidade no recolhimento dos impostos estaduais, não houve nenhuma postergação, pelo contrário. ICMS, quem deixou de pagar, foi penalizado com multa e juros. Imagine uma pandemia, deixar de pagar um imposto e ter que pagar multa e juros. Então, em alguns momentos, faltou também sensibilidade. E há um problema sério de crédito ainda. Existem muitas iniciativas para ter um fundo garantidor de investimentos. Esse fundo garantidor de investimentos seria o Tesouro se responsabilizar pelo risco. E, com isso, desengessaria os empréstimos, ou seja, haveria crédito. Só que esse fundo garantidor depende de uma MP que ainda não está assinada, enfim, tem um outro fundo que é parecido em relação a pequenas empresas, que seria repassado pelo Banco do Brasil. Esse fundo garantidor seria BNDES, FGI. O FGO pelo Banco do Brasil. Esse saiu publicado agora, mas precisa pôr em prática. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Falava com os vice-presidentes do Banco do Brasil ontem sobre isso. Ele me falou, pode precisar mais algumas semanas para nós nos adaptarmos e tal. Só que quem está sem água, sem oxigênio, você pega a empresa que está lá sufocada, ela não tem como ela esperar semanas, ela precisa para hoje, para amanhã. Caso contrário, ela fica sem opção. Ela como se diz, ela põe a língua de fora, ela não tem mais fôlego. Então, nós precisamos correr um pouco mais por tudo isso e trabalharmos para estancar o desemprego, mas precisava recomeçar. E esse recomeço vai parcialmente a partir da semana que vem, e ainda parcialmente. Os setores ainda não estarão liberados e como já dissemos, uma boa região do estado de São Paulo, aqui da região metropolitana de São Paulo, não estão liberados. Então, eu diria que nós temos ainda que enfrentar bastante dificuldades pela frente. Presidente, infelizmente, pelo horário, a gente vai ter que terminar a nossa entrevista. Já são aí 4 horas da tarde, então gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui no Visão CNN.